should at least begin with following rules and regulations of bhakti, accepting what's favorable, rejecting what's not favorable. Então, o mínimo que a gente pode fazer é começar a entrar nesse portal, que significa você seguir o que é favorável a Bhakti, seguir todas as regras e proibições que são favoráveis a Bhakti, as regras das escrituras. Gurudev gave the example that even in the army they follow some discipline. So there's so many rules and regulations, and if you don't follow, you'll be punished. So in the army, they give order, oh, you must run 2 miles. Heavy boots and guns, then you must still run miles like this. Not so easy. Então, o Gurudev vai dar um exemplo de, por exemplo, se você se alista no exército. Lá tem muitas regras de disciplina muito severa. Se você não segui-las, você vai ser punido, né? Todo mundo sabe que é assim. E lá, vamos supor, o general dá uma ordem. Vocês têm que correr 3 quilômetros. Você tem que correr 3 quilômetros com bota apertada, com armas, armadura, um monte de coisa. É muito difícil. And the army officers, and those, they're in their training, quick march, 1, 2. So like. Eles falam assim, né? Vocês sabem, né? 1, 2, 1, 2. So like this, if the soldiers, they don't follow, then some punishment will be there. That they will be kicked out army, for sure. E se os soldados não seguirem, eles vão ser punidos ou expulsos, né? And we know also, actually this is a material thing. This is, for material life. But what to speak if we're trying to enter spiritual life? So even more important that we be very careful, we take very seriously and we practice very carefully. Então, isso é na verdade um exemplo material, de vida material. O que dizer então se nós queremos entrar na vida espiritual? Nós devemos ser muito cuidadosos, seguir tudo direitinho com muito cuidado. Also, example is given that there's certain rules and regulations of society. So, even you're driving your car and you go through a red light or anything, then immediately maybe police will come and they'll give you a fine. Or if you steal or murder or anything, then you'll be thrown in jail. Então, um exemplo que dá é que nem as regras que tem na sociedade. Se você ultrapassa o sinal vermelho, na hora vem uma multa para você, mas se você matar alguém, você vai pra cadeia, etc. So in the same way, there is Vaishnav discipline and etiquette we must follow. Otherwise, how can you expect to attain Braj Prem? Então, da mesma maneira, a disciplina Vaishnava e a etiqueta Vaishnava, nós devemos segui-la. Porque, do contrário, como você vai esperar alcançar Braj Prema? Como? So, Sri Chaitanya Mahaprabhu and all his associates, all our gurus, acharyas, they all follow this Vaishnav etiquette. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu e todos os acharyas, todos os Vaishnavas, acharyas seguem essa Vaishnava etiqueta, essa etiqueta Vaishnava. Actually, maybe we're not in such habit, but this habit actually is natural to the soul. So once we start practicing, then it will become like second nature. Stop? No, start. Yeah, start practicing. We don't want to stop. Então, na verdade, a gente talvez não tenha esse hábito agora, mas na verdade esses hábitos Vaishnavas são a natureza da alma. Então, quando a gente começa a praticar, fica se torna uma segunda natureza mesmo. So we see that, I know in my years of practicing Krishna consciousness, I'm sure for you all, that so many devotees have come, joined the temple, and are very enthusiastic, following all rules and regulations, or sometimes maybe not following. So that then, after some time, they go away, they leave, they give up their practice, they start bad habits, Então, ela está dizendo que ela conhece os anos de prática dela da consciência de Krishna, e vocês também devem saber como algumas pessoas vêm, se juntam ao templo, entusiasmadas,
e seguem todas as regras, ou às vezes não seguem, mas estão ali junto, participando. E depois de um tempo elas abandonam tudo, vão embora e começam a ter mais maus hábitos. So it said if you want to master anything, you know, like young boys and girls, they go to school, college, university, and they have to study very hard. And after studying, they have to take examination. And then, and only then, if they've studied so much, they can pass the exam. She knows. A gente sabe disso como que é na vida, né? Se a gente quer passar numa prova, por exemplo, como é que as crianças fazem na escola? Tem que estudar muito para passar, senão você não passa simplesmente. Então, se você quer ser mestre em alguma coisa, você precisa praticar, precisa estudar, senão não dá para passar. So in the same way, then we're hearing so much Hari Katha and maybe reading books, hopefully reading books. Then after hearing and reading, if we don't follow, then Gurudev says that actually this is not real hearing. Então, da mesma maneira, nós estamos ouvindo Hari Katha, lendo, ela explica que nós estejamos lendo. Se você está lendo e ouvindo Hari Katha, mas você não pratica, Gurudeva diz que isso, na verdade, você não está ouvindo Hari Katha. Then when examination comes, for example, if we're tested in some way, with opposite sex or material desires are there, then definitely we will fall down, definitely we'll give up this path of bhakti. E aí quando a prova vier, então a prova do final, que vai vir, como por exemplo, uma situação que aconteça, um sexo oposto, por exemplo, alguma coisa assim, você vai na hora abandonar os seus princípios, tudo que estava seguindo, e vai cair. E você pode até abandonar o caminho de bhakti. So if we first of all associate with those devotees who are very strong in their practice, then we will also become strong, we will get taste, and easily we can follow rules and regulations. This is actually not such a difficult thing for one who has taste. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro de tudo, a gente deve estar na companhia, se associar com aquelas pessoas que têm uma prática muito firme, muito forte. Dessa maneira, se a gente estiver junto dessas pessoas, associadas na companhia, a gente vai também ter uma prática forte, assim, e vai vir gosto. Quando vier gosto na nossa prática, automaticamente a gente vai... Não vai ser difícil seguir todas essas regras, entendeu? So, first slok, Shivupadeshamrita, Srila Goswami Pad. It's written, Bhakcho Vegam Anashokoda Vegam, Jiva Vegam Urdhapasta Vegam, Etam Vegam Yo Vishaheta Dira Savam Apimam Padivim Sashishat. So most of you know this verse, huh? That's good. Yes? Main sloka. Oh, good. That's very good. Yeah, oh, very nice. Okay, so you all know. Who doesn't know this verse? Quem não sabe o primeiro verso que eu tô deixando? Okay, so by tomorrow you should try. Amanhã você tem que saber. And you know other verses of Upadeshamrita also? Some. Certo. Oh, okay. Oh, okay. So anyway, if you know already verse number 1, verse number 2, then go on from there, verse 3. Okay, so you have Upadeshamrita, you have translation of first verse. Can you read it? Okay, so in this first verse, Srila Rupa Goswami Pad said there's 6 urges. First being vacho, means the urge of the speech. So, like I was saying before, very difficult to control these urges, especially tongue. They always used to say tongue has no backbone. So, or example is given of
dog's tail. Dog's tail, you see, it's completely like curved, also has no bone to speak of. So if you try to take a dog's tail and make it straight, impossible. Same thing with tongue, you cannot easily control. Então, esse primeiro slogan do Alexandre Shloropogoswamipada vai falar sobre as 6 urgências, sobre os 6 impulsos. E aí o primeiro é a Vajravegam, que é o impulso da língua. Então, a gente sabe que é muito difícil controlar a língua. O Gurudeva sempre falando sobre isso, porque a língua não tem osso. Então, ela não tem espinha dorsal, não tem osso, então ela é muito difícil. Que nem o rabo de um cachorro, também não tem osso. Ele é curvado assim. Como que é difícil? Como você vai deixar um rabo de um cachorro reto? Não tem como, a gente conhece aquela história. So, controlling the tongue. Why is it we cannot so easily control the tongue? This is actually coming from controlling the urge of speech. This is an urge, it's a pushing. It's all coming from lust, actually, desires. Because we want to speak and speak and speak. We think we have something very important to say. So we're speaking like this. Então, por que é tão difícil controlar a língua? Na verdade, porque essa dificuldade vem porque essa vontade tem a ver com a luxúria, com os desejos. A gente acha que tem uma coisa muito importante para falar, mas na verdade você não quer satisfazer seus desejos. So Srila Bhakti-Srila Sridhar Maharaj, he says, but what happens, we're speaking and speaking, and we have no discrimination. We're not caring what we're speaking is good or what we're speaking is bad. If people like what we're saying or not, we just like to speak. Então, Srila Sridhara Maharaj, ele fala que quando a gente fica assim falando, a gente geralmente não tem discriminação. Se o que você está falando é bom, é ruim, se o que você está falando está fazendo bem, as pessoas que você está falando estão gostando de ouvir o que você está dizendo ou não. But then later, we may lament. Oh, I said this, or I said that, or why did I say that? Depois a gente fica se lamentando. Puxa, eu falei aquilo, o que eu falei aquilo? So, but danger comes that if speaking so much, then we may begin to quarrel, and even we may criticize. O perigo vem como? Porque a gente começa a falar tanto, falar que a gente começa a discutir. E aí a crítica também, você começa a criticar. So, that's why it's very important to control this urge, very dangerous. If we begin to criticize, then what happens? It says we make a bridge between us and the person we're criticizing. All their bad qualities will come in us, and all our good qualities will go. Então, por isso que é muito importante controlar a língua, porque quando a gente começa a criticar o outro, então uma ponte é construída de nós para essa pessoa que a gente está criticando. As más qualidades da pessoa que você está falando vão vir para o seu coração e as suas boas qualidades vão embora. So, Srila Raghunath Das Goswami said in Manashiksha, Asadvada Vaishvishjamati Savashvaharani Katamyakti Vyagra Nashranu Kilis Savatma Gilani. He said, Asadvata Vaishya, you should definitely abandon, completely give up this prostitute of contemptible, mundane talk, prajalpa. Então, no Manashiksha, Srila Raghunath Das Goswami fala no 4º verso que nós, Asadvata Vaishya, significa que nós devemos completamente abandonar e rejeitar essa prostituta da conversa mundana abominável, que é a conversa mundana abominável, prajalpa. Otherwise, what will happen? It will plunder. It will completely steal. Yeah, that's good. Steal all our entire treasure of wisdom. Por quê? Porque se nós não abandonarmos essa prajalpa, essa prostituta da conversa mundana, ela irá roubar toda a riqueza que é a nossa sabedoria de fazer bhajan. So we're hearing so much, hearing Harikatha or reading books, and we're learning so much. But if we don't control this urge by speaking whatever,
then all that we've heard, all that we've learned, it will be lost. Então, nós estamos aprendendo tanto, né, ouvindo Harikata, lendo, mas se nós não controlarmos a língua, ficarmos só falando, tudo isso que a gente está aprendendo vai ser perdido. Why? Because we will make aparad, and by aparad, this is the most dangerous thing, to uproot our bhakti lata beach. Porque nesse processo que a gente está falando, a gente vai acabar cometendo a parada. E a parada é um processo assim, praticamente que é perigoso porque arranca a bhakti lata, né, a trepadeira de bhakti pela raiz. So, like, Gurudev would always give the example that one time was Vishvakarma. He built this assembly hall for the Pandavas, and this assembly hall was very amazing. It had some very astonishing facets. Yeah, Então, o Gurudeva deu um exemplo que Vishvakarma. Vishvakarma, ele fez ele construiu, o Gurudeva deu esse exemplo, ele construiu um salão de reuniões, uma assembleia. Ele construiu esse lugar de reuniões dos Pandavas. E tinha várias, assim, várias coisas muito interessantes acerca desse salão. So, in some parts of that assembly hall, where there was, how you say, ground, then it would look like there was water. And where there was water, it would look like ground. Então, algumas das coisas que tinha nesse salão, por exemplo, algumas partes tinha chão, mas parecia, você olhava, parecia que tinha água. Em alguns lugares parecia que tinha água, mas na verdade era chão embaixo. So one time, Duryodhan, the Kauravas came there, and they were looking in that assembly hall, and they were very amazed. But when Duryodhan came to some ground, then he thought, oh, there's water. So when he went to walk over that area, he pulled up his dhoti, like as though there was water, so he wouldn't get wet, and went. And Draupadi, she was looking from the balcony, and she was seeing, she was looking, oh, this is funny. And she was covering her mouth and laughing little. Então, quando os Kauravas e Duryodhana foram conhecer essa assembleia, né, esse salão de reuniões, eles ficaram impressionados com todas essas coisas interessantes que tinham nesses artifícios. E aí tinha um chão assim, que parecia que tinha água. E ele foi passar, Duryodhana foi passar por ali, ele levantou o dote assim, pra não molhar, sabe? Só que na verdade era uma daquelas coisas que parecia que tinha água, mas não tinha. Aí Draupadi estava vendo isso lá da varanda interna, correndo assim, escondendo o manto e rindo. So then, when Duryodhan came to some actual water, he thought it was ground, there was no water. So he just confidently went through and he got all wet. Então, mas aí quando Duryodhana chegou na parte do chão e realmente tinha água, na verdade parecia que tinha chão, porque tinha aqueles truques nesse salão. Então ele foi todo confiante, começou a andar e se molhou todo na água. Then Draupadi, from the balcony, she was seeing, and she thought this was very funny. So she couldn't control, she was laughing, and then she said, oh, like father, like son, oh, blind father, blind son. Então, Draupadi estava vendo tudo isso da varanda, né? E ela viu aquilo, achou muito engraçado. Ficou rindo e falou assim, ó, como tal pai e tal filho. O pai é cego, o filho também é cego. So when Duryodhan heard this, he became very angry and upset. He was deeply offended. Então, quando Duryodhana ouviu isso, ele ficou com muita raiva, muito ofendido e muito chateado. So he could not tolerate. This caused such pain to his heart. And after he wanted to take retaliation on the Pandavas. Então ele não pôde tolerar isso. Deu muita dor, foi muito ruim no coração dele, ele sentiu muita dor no coração e quis uma vingança dos Pandavas. And as we know, afterwards there ensued big battle of Kurukshetra, biggest battle that ever took place. Então depois a gente sabe que a consequência disso foi a maior batalha de todas que já aconteceu, foi a batalha de Kurukshetra. So many thousands, millions, billions,
soldiers, people were killed. Milhões de pessoas foram mortas. Yeah. So then, also, we know that this is due to Draupadi. She could not control her speech. Tudo isso foi devido ao fato de que Draupadi não pôde controlar sua fala. In the same way, example is given of Sita Devi. When Ramachandra's father told him to go to forest, he was exiled. Then he took along with him Lakshman and Sita. At that time, there was one time when in the forest, Sita Devi, she saw this beautiful golden deer. As soon as she saw this deer, she became very attracted. She said to Ramachandra, "Oh, I want this deer. Somehow or another, you must capture this deer for me." Então, outro exemplo que é dado em relação a esse tópico é o exemplo da Sita Devi, que quando o pai de Ramachandra mandou ele em exílio para a floresta, ele levou Sita Devi e seu irmão Lakshman. E uma vez Sita viu assim um veado, uma costa de um veado dourado, muito, muito lindo, ficou muito atraída, maravilhada, falou para Ramachandra, "Oh, você deve capturá-lo, eu quero esse veado." So Ramachandra, he knew this could be some illusory Maya, some demon. So he was not so enthusiastic to go, but Sita was insisting, "Please, please, I want this deer somehow, you must bring this deer for me." Então, Ramachandra sabia que aquilo devia ser um demônio, uma ilusão, né, de Maya, mas a Sita estava muito assim, veemente, "Não, eu quero esse veado, traga ele para mim, por favor." So Ramachandra, okay, I will bring, don't worry. So then he went after this deer. But who was this deer? This deer was, in fact, a demon, Marichi, who had been sent by Ravan. And after a short time, Sita Devi and Ramachandra told Lakshman to look after Sita Devi. So they were there together and they heard this voice, "Oh, Lakshman, save me, Lakshman," like this. Então, aí, então o Ramachandra falou, "Não, tá, não se preocupe, eu vou trazer ele para você." Mas quando ele chegou lá no veado dourado, muito lindo, era realmente um demônio, ele tinha sido mandado por Ravana. Mas aí tinha pedido para Lakshman cuidar de Sita lá na cabana dele e ficar lá. E quando que Sita e Lakshman estavam lá na cabana, eles ouviram um chamado assim, de uma voz, que era como se fosse Rama gritando, "Oh, Lakshman, preciso da sua ajuda, Lakshman." So then this was the exact same voice as Ramachandra. E era a voz do Senhor Ramachandra que estava falando. Because demons, they can do this, they can imitate like this, they're very expert. Os demônios são muito perigosos, né? Eles conseguem imitar as vozes, tudo. So Lakshman, he knew. He said, no, this, first of all, Sita Devi, she heard, and she said, "Oh, Lakshman, Ramachandra is in trouble, he's dying, please go and save him." Então aí quando Sita Devi ouviu esse chamado, ela falou para Lakshman, "Lakshman, seu irmão está em perigo e você tem que salvá-lo, por favor, vá logo." Lakshman said, no. He knew. This is not the voice of Ramachandra. This is the voice of demon. This deer was demon. Mas Lakshman, ele sabia. Ele falou, não, essa não é a voz do Senhor Rama. Isso é a voz de um demônio. É um demônio. Aquele veado era um demônio, não é o Senhor Rama. But Sita Devi, she was insisting. She said, no, you don't know. Maybe Ramachandra is really dying. What happens if he dies? You must go and save him. Então, mas Sita Devi estava assim, muito insistente. Não parava de insistir. Não, e se for o Senhor Ramachandra, era ele pode estar morrendo. Você tem que ir lá salvá-lo, meu Deus. Then Lakshman said, look, I know this is not Ramachandra. This is dear, I'm telling you. Believe me. E Lakshman disse a ela, não acredita em mim, não é o Senhor Rama, é um demônio, por favor, não acredite em mim. And anyway, Ramachandra, as ordered, I must guard you. I must not move away from you. E também o Senhor Rama tinha me mandado que eu devo sempre proteger ele, ficar aqui protegendo você.
So then Sita said, oh, I know. You don't want to go? You don't want to save Ramachandra because you don't want to save my husband because you want that he dies? Then after, you can enjoy with me, you can marry me. Então ela falou assim, eu sei porque você não quer escalar meu esposo. Porque depois que ele morrer, você vai querer se casar comigo. Eu sei. So these words entered the heart of Lakshman like a knife. Então essas palavras que ela disse entraram no coração de Lakshman assim como uma faca. He became very upset. Actually, Lakshman was so respectful towards Sita Devi that he would not even look beyond her feet. He never saw her face. Então, ele ficou muito chateado, Lakshman, ao ouvir essas palavras. Ele era tão respeitoso com Sita que ele nunca tinha olhado além dos pés dela, ele nunca tinha visto a face dela, só olhava para os pés. So he felt very hurt. Ele ficou muito machucado ao ouvir isso. Anyway, because of these words, he told Sita, okay, I'm going. But he drew this line, circle, around Sita Devi said, don't take one step outside this circle. While you're inside this circle, you're completely safe and protected. But if you go outside, anything can happen. So much danger is there. Então, Lakshman, depois dessas palavras tão fortes, ele falou, tá bom, então eu vou lá. Mas, para proteger, ele fez um círculo sagrado em volta da casa onde ela estava. Você não deve sair dentro desse círculo, porque aqui dentro você vai ficar protegida. Se você sair, qualquer perigo pode acontecer com você. Então, por favor, fique dentro, não saia. So then what happened? As soon as Lakshman left to go in search of Ramachandra, then Ravan came in disguise, like a sannyasi, and stole away Sita. Então, o que aconteceu? Assim que Lakshman foi atrás do Sr. Rama, Ravana veio vestido de um sannyasi e roubou Sita. So then we know, because of this, Ramachandra was, when he saw that Sita had been taken away, he was completely devastated. And afterwards, whole Battle of Lanka took place. Então, quando o Sr. Rama soube que Sita havia sido raptada, ficou completamente desolado. E depois toda a Batalha de Lanka aconteceu, né? So, therefore, this is due to Sita. She spoke these harsh words to Lakshman, and the result was that, again, millions were killed. Então, por que isso aconteceu? Porque Sita falou essas palavras tão ásperas e duras para Lakshman. E aí depois milhões de pessoas foram mortas na Batalha de Lanka. Later, actually, Sita Devi was lamenting when she was abandoned in the forest by Lakshman. This is Ramachandra's order. You know, Ramachandra ordered Lakshman later, much later. After Ravana had been killed and like this, he said, you take Sita Devi to forest and leave her there. You know, and Sita Devi. No, just say this. Então, depois que Ravana havia sido morto, Sita havia voltado para Arama e tudo, depois o Sr. Rama mandou Lakshman exilar Sita na floresta sozinha. E nesse momento ela lamentou muito. So at that time, Lakshman. Oh no, sorry, it was who was not Lakshman. Who was it who abandoned? It was Lakshman, huh? Quem abandonou Sita na floresta? Não foi Lakshman? Yeah. Sorry, you were going to say? So then, at that time, of course, that was very, very difficult task for Lakshman. Almost like impossible task. At that time, Lakshman was thinking, oh, I don't want to come as Ramachandra's younger brother again. Otherwise, I have to follow his order and do these things. Então, levar Sita até ser exilada na floresta foi uma tarefa muito difícil para Lakshman. Muito penoso. Ele falou que foi quase impossível para ele fazer essa tarefa. Então ele falou, eu não quero mais vir como irmão mais novo do Sr. Rama. Porque sempre que eu sou irmão mais novo, eu tenho que seguir o que ele me diz, ele me manda. But Sita, she was thinking, oh, this is the result of my aparads because I made offenses towards Lakshman. Mas Sita pensou, isso
isso é o resultado da minha parada, da minha ofensa que eu cometi a Lakshmana. So anyway, I was saying before about the speaking, then sometimes we definitely, if speaking so much, Prajalpa, about other people, we're bound to criticize. Então voltando ao assunto da gente ficar falando pra Jalpa. E se você ficar falando, não tem como, você vai acabar criticando, falando sobre outras pessoas. So Gurudev used to always tell this story. Actually, we did a drama one time on this. One time there was a sadhu, and that sadhu was living under a tree next to a brothel. Brothel, you understand where prostitutes live? One prostitute. Então, o Gurudeva sempre contava essa história. A gente fez até uma peça de teatro nessa história, que uma vez tinha um sadhu, ele morava embaixo de uma árvore, que era do lado assim de um bordel, né, onde vivia uma prostituta. So, in that same village, there was another sadhu who was living in temple. He was like pujari of temple and doing seva there. Então, nessa mesma vila, tinha um outro sadhu que vivia num templo, ele era pujari. So, this sadhu was living in the temple. All the time he would look out the window, or sometimes he would be walking past this brothel, and he would see this sadhu sitting there, and he would think so many bad things in his mind. Então, esse sadhu que morava no templo, às vezes ele olhava pela janela, ou então passava assim perto daquele prostíbulo onde o outro sadhu ficava perto. Só de ver aquele outro sadhu ali perto do prostíbulo, ele pensava várias coisas ruins na cabeça dele em relação ao outro. Actually, it just reminds me, have anyone seen those three monkeys? You know, three monkeys, they're like this, and like Vocês já viram esses this. três macaquinhos, que um tá assim, outro tá assim, outro tá assim? Alguém já viu? So what does this mean? See no evil, hear no evil, and speak no evil. Significa não vejo mal, não ouço mal, não falo mal. But this devotee, sadhu, he could not, not see. He was looking all the time at this sadhu, thinking and saying, oh, he's staying there next to this brothel. He's seeing so many lusty men come and go, and and he's thinking about how they're enjoying with this prostitute. Oh, I'm sure he's meditating on this, and he has these desires also. Então, mas esse sadhu, o pujari do templo, ele conseguia não olhar e ficar vendo aquele sadhu que morava perto do prostíbulo. Então, ele estava sempre pensando, esse sadhu está do lado do prostíbulo, ele está sempre vendo esses homens luxuriosos entrarem e saírem do prostíbulo, e não tem como ele não estar tendo esses mesmos desejos luxuriosos. Ele deve também estar meditando nisso que eles estão fazendo lá dentro. So maybe even secretly he is enjoying with her. Maybe. Então talvez, ele pensava, pujari, talvez ele também secretamente esteja desfrutando com essa prostituta. He's just a pretender. He's chanting, seems like he's chanting so much, but what's going on in his mind? Ele é uma farsa. Ele fica cantando ali, mas o que realmente está passando na mente dele? So like this, he was constantly criticizing. Então, com esse tipo de pensamento, ele estava sempre criticando esse outro sadhu. But this sadhu who lived under the tree, on the other hand, he was always looking towards the temple, and the sadhu was living there, doing his seva, Thakurji seva, and he was thinking, oh, he's so fortunate, he's living in the temple and doing so much seva, oh, Thakurji must be very pleased with him. Mas já esse sadhu que morava embaixo da árvore, perto do prostíbulo, estava sempre olhando para o sadhu pujari do templo, pensando assim, como ele é afortunado, ele está sempre fazendo seva, a Devina está por aqui, deve estar tão satisfeita com ele. So like this, he was constantly glorifying that sadhu, thinking, oh, he's very good Vaishnava, very advanced. Oh, I wish I could be like him. Então esse outro sadhu estava sempre glorificando esse outro sadhu. Como ele é um devoto avançado, elevado, eu quero ser como ele. So one time, so many years later, the time of death came for both those sadhus.
Então, muitos anos depois, a hora da morte chegou para os dois, ao mesmo tempo. So Yamadutas came to this sadhu who was living in the temple, and they were ready. They were very, scary creatures, and they were ready to tear out his soul from his body. Então, por esse sábado que estava no templo, os Yamadutas começaram a surgir. Eles eram assim amedrontadores e começaram a levar a alma dele. So then this sadhu in the temple, he was completely in shock. He thought, how is this possible? I'm seeing Yamadutas at the time of death? No, this is impossible. He said to them, why are you coming to me? No, you've got wrong person, wrong place, wrong address. You should go there to that sadhu who's living under the tree. Então, aí esse sadhu que estava sendo levado pelos Yamadutas ficou assim em choque. Quê? Na hora da morte está vendo Yamadutas? Impossível. Não deve ter alguma coisa errada. Vocês erraram o endereço, vocês foram para o sadhu errado. Impossível que vocês estejam aqui para me levar. Vá, vocês devem estar querendo ir para aquele sadhu que está no prostíbulo, embaixo da árvore. So then they said, no, we have come to the right place. We're going to take you. It's you we're looking for. Daí os Yamadutas falaram, não, a gente está certinho aqui com o endereço, é você mesmo que a gente quer pegar. This other devotee, he's very good Vaishnava, but you've been criticizing him. Esse outro devoto ali que mora embaixo da árvore, ele é muito bom, um Vaishnava muito bom, mas você tem criticado ele, né? So due to his Vaishnava aparad, the Yamadutas came and they took him for punishment. Então, devido à Vaishnava parada que esse velho tinha cometido, os Yamadutas pegaram e levaram para punirem. So at the same time, this other sadhu who was living under the tree, time of death came and Vishnu Dutas came for him. Então, esse outro sadhu que morava embaixo da árvore, perto do prostíbulo, na hora da morte, os Vishnu Dutas vieram para ele. So then this sadhu, he was very simple sadhu, and he was in shock. He was, Vishnu Dutas have come. And he paid his pranams. And he said, oh no, how is it possible you're coming for me? No, I'm very, very fallen devotee. It's not possible you've come here to take me. Oh, I know. You've got the wrong person, wrong address. You should go to that other sadhu who's living in the temple. Já esse sadhu que morava embaixo da árvore, perto do prostíbulo, quando ele viu os Vishnu Dutas para levarem ele na hora da morte, ele falou, ele era muito simples, então ele falou assim, não, por que Vishnu Dutas vieram me buscar na hora da morte? Não, deve ter alguma coisa errada aqui, não, eu sou uma pessoa muito caída. Aí ele prestou reverências para eles primeiro, ele falou, não, eu sou uma pessoa muito caída, vocês devem estar com o endereço errado, eu acho que vocês na verdade, já sei, vocês na verdade estavam procurando aquele sadhu que mora lá no templo, porque eu sou muito caído, So they said, no, we've come for you. It's the right person, right address, because you're always glorifying sadhus, Vaishnavas. So this is very good. For this, we will take you to Vaikuntha. Mas aí os Vishnu Dutas falaram para ele, não, você é a pessoa certa que a gente está buscando mesmo. Esse é o endereço certo. Porque você está sempre glorificando os Vaishnavas. Isso é muito positivo, muito bom. Então nós agora vamos levar você para Vaikuntha. So there's one sloka, and it says, what is the perfection of the eyes is to see sadhus, or see Thakurji. And perfection of the ears is to hear their Harikatha. Yeah. Tem um sloka que fala o seguinte, que a perfeição para os olhos é você ver um sadhu, então a Thakurji. Que a perfeição dos ouvidos é você ouvir Harikatha. And the perfection of the tongue, what is it? To glorify Vaishnavas. Qual é a perfeição para a língua? É você glorificar os Vaishnavas. Gurudev said, don't look and see Kamsas and Jarasandas, all demons, and point your finger and criticize them. Gurudeva disse, não fique olhando, Jarasandha, Kamsa, e fique apontando os defeitos assim. One finger is pointing and how many? 3 fingers pointing back at you. Quando você aponta um dedo assim, quantos estão apontando você? 3 dedos estão contra você, enquanto você aponta um pro outro. So like this, if we see any faults in any devotees,
we can think, oh, I have so many more faults. Se nós, por um acaso, vimos uma falta, um defeito em algum negócio, a gente deve pensar assim, olha, mas eu tenho tantas outras falhas, muito mais. You should think, what good qualities do they have? A gente deve pensar quais são as boas qualidades que os devotos têm. Like, for example, there's one time in Mat of our Param Gurudev, Nitya Vishnu Vishpadasta Shishima Bhakti Bhagyan Keshava Goswami Maharaj. Oh, it was actually Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada's mat. In Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Prabhupada's mat, Param Gurudev was staying there. And one time he had some quarrel, some fallout with one devotee called Paramananda Prabhu. Paramananda. Então, uma vez, no tempo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Param Gurudeva, naquele entrevista Srila Bhakti Pragyana, Keshav Maharaj estava lá e ele estava tendo assim um atrito com um devoto chamado Paramananda Prabhu. So then, so what this news came to the ears of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur himself. E esse acontecimento que estava acontecendo entre os dois chegou aos ouvidos de Srila Bhaktisiddhanta. What would Srila Prabhupada do if there was any quarrels amongst devotees? He would always ask them to stand up and glorify one another. O que Srila Bhaktisiddhanta fazia quando ele sabia que tinha um atrito, uma discussão entre os devotos? Falava que os dois vão se levantar e um começar a glorificar o outro. So then, this one day came and Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Prabhupada asked, Paramananda Prabhu, you stand up and glorify. It was Vinod Bihari Brahmachari at that time. Então, Srila Bhaktisiddhanta pediu a Paramananda Prabhu, por favor, se levante e glorifique Vinod Bihari Brahmachari. And also he asked our Param Gurudev to stand up and glorify Paramananda Prabhu. Então ele também pediu ao nosso Param Gurudev, Vinod Bihari Brahmachari, para se levantar e glorificar Paramananda Prabhu. So then when Param Gurudev was, Vinod Bihari Brahmachari was glorifying Paramananda, he started reciting so many slokas with named Paramananda in these slokas, you know, comparing him to those qualities. Então, quando o Vinod Bihari Brahmachari se levantou para começar a glorificar Paramananda Prabhu, ele começou a recitar vários e vários poucos versos com a palavra Paramananda, comparando aquele Prabhu, Paramananda Prabhu, com a Paramananda. So then, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was reciting so many slokas, so much glorification. So then, Srila Prabhupada became so pleased with Vinod Bihari Brahmachari. Vinod Bihari Brahmachari glorificou tanto aquele Paramananda Prabhu, com tantos versos, comparando ele com a Paramananda, e aí Srila Prabhupada ficou muito satisfeito. He gave so many blessings. Deu muitas bênçãos a Vinod Bihari. So in this way, if we're meditating on someone's bad qualities, criticize them, bad qualities will come in us. But if we're meditating on their good qualities and glorifying them, then we will get their good qualities also. Então, é uma via de duas mãos. Se nós estamos olhando nas falhas dos outros sempre, aquelas boas qualidades vão vir para o nosso coração. Mas ao mesmo tempo, se a gente está sempre glorificando e vendo as boas qualidades dos outros, aquilo também vai vir para o nosso coração, as boas qualidades. So, here in the Anuvriti of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his commentary, then he gives very nice point. He says in Upadeshamrita there are three kinds of overwhelming passions. Three kinds of overwhelming passions. Então, no Anuvriti, o comentário ao Srila Upadeshamrita de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele dá um comentário muito interessante. Ao primeiro verso, ele está dizendo que existem três tipos de paixões avassaladoras. So what are they? The urge of speech, mind and body. As urgências, os impulsos da mente, do corpo e da fala. If one falls into the powerful current of any of these impetuous demands, then there's great danger and it will be very difficult to gain deliverance. Então, se alguém cai sob o jugo dessas correntes muito poderosas, dessas
forças poderosas desses três paixões avassaladores, é muito difícil que a pessoa consiga se libertar disso. So here he says that the demands of the speech refer to the speculations of the Nirvisheshvadis, or the impersonalists. Então aqui ele fala que as demandas da fala se refere ao quê? A especulação dos Nirvisheshvadis, Or the logical deliberations of the Karmavadis, result-orientated workers. ou então as deliberações lógicas daquelas pessoas que se orientam em relação ao fruto do seu resultado do seu trabalho, fruto do seu trabalho, os Karmavadis. And all talk not related to the service of Krishna. But, yeah, go on. E também é todo tipo de conversa que não está relacionada a Krishna, no serviço a Krishna. But related to many other desires for material enjoyment. Mas toda aquela conversa que está orientada para a desfruto sensorial. However, it's recommended. How will we overcome the urge to speak? Mind's demand. Urge to speak, sorry. How will we overcome this urge to speak? Então, mas como que nós iremos ultrapassar subjugar essa demanda da fala? Anyone know? Alguém sabe? Apart from glorifying Vaishnavas. Além da glorificação das Vaishnavas, o que mais a gente pode fazer para controlar a demanda da fala? No, but this is, I'm talking about just speech. Tongue and taking Mahaprasad, that's another thing, but just speech. That's one way, yeah. Anyone else? Speak Harikatha Krishna. Yeah. Actually, you're both right. Definitely by chanting Harinam, she said first, that why only chant 16 rounds? This is minimum. Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he first said, okay, you can chant 1 lakh Harinam. So she said, oh, no, it's not possible for us, please. We cannot do this. So he said, okay, chant 32 rounds. And still they said, oh, it's very difficult. Srila Prabhupada, please give us some concession. He said, okay, but minimum, at least chant 16 rounds. Então, os devotos falaram, como é que você vai controlar a demanda da fala? Cantar Harinam e tal. E ela disse que sim, isso também está certo. E no mínimo 16 voltas, no mínimo. Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, deu essa concessão. Mas na verdade ele falou para os devotos, você tem que cantar uma lata, 64 voltas. Os devotos imploraram, Srila Prabhupada, isso é muito difícil, a gente não consegue. Aí ele falou, tudo bem, tá tem 30 minutos. Mas Srila Prabhupada é muito difícil, a gente não consegue. Tá bom, então tá no mínimo 16, no mínimo, hein, 16. Okay. So then, but still, why stop at 16? If possible, we should try to follow in the footsteps of the Acharyas, like Rupa Goswami Pad saying, and aim to chant. Gurudev said, okay, at least 32 rounds, not more. If possible, you can chant 1 lakh. This is very best. Then you will have no time to speak Brajalpa and speak about others, for sure. Então, aí, tudo bem, mínimo 16, mas a gente deve tentar ir mais. E além disso, seguir os passos dos acharyas, como Shri Rupa Goswami. O Gurudeva fala, no mínimo 32 voltas, no mínimo. Se você canta 64, isso é melhor de tudo. Se você canta 64 voltas, você não vai ter tempo para nem para já, não vai dar tempo. Then, apart from chanting, if we're not chanting, then we can be speaking Harikatha. Then anything we've heard, we can repeat to others. Então, além do cantar dos santos nomes, a gente pode falar Harikatha. O que é que a gente já tenha escutado, a gente fala para os outros, acerca de Harikatha. Or you've read something very interesting. Oh, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was saying, like, very interesting, very good. Oh, you know, I just read this today. You want to hear? Like this. You can repeat, you can tell what you've been reading. Mas também pode falar para o outro o que você tem lido. Oh, eu li um negócio aqui de Srila Bhaktisiddhanta, muito legal. O que sabe o que eu falei? Sabia? Assim você fala para o outro. So then we can also go out and distribute books and preach. This is the best way to control the tongue and the mind. Because when we're preaching, then Srila Bhakti Rakshak Srila Sridhar Maharaj, he says like this. He says we cannot think of anything else. Our mind must be focused on that. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer para controlar esse impulso é distribuir livros na rua, pregar. E, então, porque quando você está fazendo
So like this, we've been given a great gift. We are very fortunate. What is the difference between us and people, materialistic people? Yeah, go on. Nos foi dado grande presente, uma dádiva imensa. Nós somos muito afortunados. Vocês sabem qual a diferença entre nós e as pessoas materialistas, que têm a vida materialistas que estão aí fora? Only difference really is that we have had this great fortune. We've come to the lotus feet of one Sadguru, and he's given us shelter, and he's given us this Dibya Gyan, this divine knowledge. Então, a única diferença é que nós chegamos aos pés de lótus de um Sadguru, um Guru Siddhi, e ele nos deu esse conhecimento transcendental, Dibya Gyan, e o abrigo desses pés de lótus. So we should not look at the worldly people and think, oh, karmis, eating meat and engaging in sex life, and all these things. We shouldn't think or speak like this. Então, a gente não deve olhar para as pessoas aí fora ou pensar sobre elas assim, carnes, eles estão comendo carne, se enganando em sexual. Because one time we were also in ignorance, we also lacked this knowledge and lacked this good fortune. Porque, né, um tempo a gente também, nos faltava também esse conhecimento, essa boa fortuna, né? So you can bring this good fortune to them in the form of these transcendental literatures. They're like great jewels. Então a gente também pode levar esse conhecimento transcendental para essas pessoas através dessas joias supremas que são essa literatura transcendental, os livros. You can be an instrument to giving them the opportunity that maybe they haven't come across for many millions of lifetimes. Então a gente pode ser um instrumento para dar a essas pessoas uma oportunidade que elas não tiveram essa oportunidade em milhões de vidas, talvez. You can speak to them glories of Guru Tattva, Jiva Tattva, Maya Tattva, Bhakti Tattva, Krishna Tattva, all these tattvas that you've heard. Nós podemos falar para as pessoas sobre as glórias de Guru Tattva, Jiva Tattva, Maya Tattva, vários tattvas que a gente escutou, Krishna Tattva, a gente pode falar para essas pessoas. What happens when we've perfectly heard, we can perfectly speak. When perfect Shravanam is there, in other words, perfect Kirtanam is there. When Kirtanam is there, then easily, much more easily, it becomes very, how you say, fixed in our hearts. And then Smaranam can come. Então, quando a gente... O que é o Shravana perfeito? Você ouviu perfeitamente. Quando você tem essa audição perfeita, você vem então no seu Kirtana, quando você pregar, aí vai ser perfeito. E quando você prega de maneira perfeita, assim, você realmente faz esse Kirtana, aí sim, esse conhecimento se solidifica, fica fixo no seu coração, de verdade. Aí você consegue fazer o terceiro, Smara, a lembrança. So, I don't know, how much time have we got? Because I only did Vatya Vegam. I was going to speak on Manasa Vegam. Also, Não, you decide. they have to go to work. Shall I speak? You decide. Okay, so I can at least speak on Manasa Vegam. So the agitation of the mind. So in Bhagavad Gita, Arjuna says to Krishna, actually, my dear Krishna, you're telling me to control the mind, but you know that the mind is very chanchal, very restless, turbulent, obstinate, and very strong. It's more difficult to control the mind than controlling the raging wind. Então, agora passando para Manasa Vegam, a paixão, a agitação da mente. Então, a Arjuna falou para Krishna no Bhagavad Gita, oh, Krishna, está me falando para controlar minha mente, mas a mente é tão inquieta, tão poderosa, ela é tão assim, nem o vento se esvai assim, ela vai de um lado para o outro, muito inquieta. Actually, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says there's two agitations of the mind. Agitations of the mind of two types. Aviroda Priti, unimpeded attachment, and Viroda Yukta Krodh, anger arising from impediments.
Então, o Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, no comentário ao Upanishad, ele diz que existem dois tipos de agitação da mente. Um é a Viroda Priti, que é o seu apego desimpedido aos objetos dos sentidos. E o outro é a Viruda Yukta Kruda, que é a raiva que surge de você ser impedido desse seu apego aos objetos dos sentidos, que você está querendo ir de encontro a eles. So first, I'll speak about avirodapriti, unimpeded attachment. So he says here, mere indifference to the activities of the jnanis, karmis, and persons possessing other desires is but the unmanifest or undeveloped stage of unimpeded attachment. Então aqui ele está dizendo o seguinte, primeiro a Viroda Priti, esse tipo de agitação da mente que é o apego desimpedido aos objetos dos sentidos. E ele falou assim, um exemplo primeiro, é a mera indiferença que você tem acerca das pessoas que têm outras atividades, como karmis, jnanis, exploradores dos sentidos. Se você é simplesmente indiferente a eles, na verdade isso é um estágio subdesenvolvido, né, ou escondido, desse apego desimpedido. In other words, if we hear about the activities of the jnanis or karmis, like materialists like this, or karmavadis, then, or we read other books where the philosophies are there, then we may think in our mind, oh, this is okay, this sounds okay to me, or you're not really thinking it's such a bad thing. Then this is in the category of unimpeded attachment, but it's undeveloped, you know? Então, se a gente, por exemplo, ouve sobre os karmavaris, sobre as pessoas materialistas, jnanis, outros tipos de atividades que as pessoas fazem no mundo, né, que são assim materialistas, se a gente ouve, lê livros sobre isso, por exemplo, a gente pensa assim, não tem problema não, ok, esse tipo de coisa que eles estão fazendo e tal. Na verdade, isso é um apego desimpedido dessas atividades, mas de uma maneira subdesenvolvida, latente. Like it's Srila Rupa Goswami Pad is given the definition of Uttama Bhakti, Anya Vilasita Sanyam Jnana Kamana Avitam Anukulena Krishna Nushilanam Bhakti Uttama. So this bhakti that is covered by calm or gyan, or even or any other desires other than the desire to give benefit, pleasure to Krishna, then this cannot be called pure bhakti, Uttama Bhakti. Então, na definição de Bhakti, dada por Srila Rupa Goswami Pad, ele diz que qualquer atividade que você faz que tem outro desejo, que não seja o desejo de trazer felicidade simplesmente a Krishna, isso não pode ser chamado de Uttama Bhakti. So we must, in this way, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is giving teaching like Gurudev also, saying we must be one-pointed. Então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada também, Srila Gurudeva sempre dizem, nós devemos ser unidirecionados. In other words, know that from Bhagavad Gita, that only by bhakti we can attain the ultimate goal of life, Krishna prema. Então, Krishna diz na Bhagavad Gita que somente por bhakti nós iremos alcançar o benefício último da vida, a meta última da vida. So, here, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he's explaining that when there is an impediment to the fulfillment of material desires, just say that first. When there is an impediment to the fulfillment of material desires. Então, agora o segundo tipo de agitação da mente, Viroda Yukta Kruda, né? Que é quando você tem um impedimento à satisfação dos seus desejos materiais. When one fails to obtain the cherished fruit of one's work. Quando a pessoa também falha em alcançar o que ela deseja, o fruto que ela deseja do seu trabalho. And when in spite of all endeavor one does not obtain mukti, liberation, then anger comes about. Então quando a pessoa, apesar do seu esforço, não alcança mukti, a liberação que ela busca, vai surgir a raiva no seu coração. So like in Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, there's a few places he says, lust is it's only due to lust, which is the all-devouring sinful enemy of this world. Krishna diz na Bhagavad Gita, em várias partes da Arjuna, que essa luxúria, ela devora tudo, né? Toda devastadora. E ela é esse inimigo pecaminoso da entidade divina.
So because our mind and heart are fulfilled with so many desires, what does Krishna say? What happens? We look towards the objects of the senses. We see something, and immediately we, like maybe beautiful lady. Actually, it's said that. What's the next verse? Achihara priyashascha. Overeating is not just by the tongue. Overeating is by the eyes, ears, etc. also. Então, como na Bhagavad Gita, Krishna estava falando que a mente e o coração das entidades vivas condicionadas estão cheios de desejos. Depois que a gente tem esses desejos, olha para o objeto do sentido, como por exemplo uma bela mulher, na hora a gente fica assim vidrado naquilo com desejo. Então, como o segundo verso do Padeshantra vai falar, Tyahara, que significa na tradução de ver comer demais. Mas esse comer demais não é simplesmente comer demais com prachada, etc. Com todos os sentidos, como esse do olhar, por exemplo. So immediately we see something very beautiful, we become attracted, allured, and attached to that object. Then we're contemplating, we become more attached. And what happens? Lust develops. I want that. What to speak, I must have. And then from lust, what happens? If we cannot get that desire fulfilled, then anger arises. Então, como é que acontece esse processo? Nós estamos vendo as coisas. Aí a gente sente alguma atração e fica completamente assim, atraído por aquilo, levado por aquilo. E aí, logo depois vai surgir o apego. Eu quero isso. Não só quero, eu devo conseguir isso, eu tenho que ter isso. E se você não consegue, aí você fica com raiva. So then it's said, one verse in Padma Purana says, Soka Masadabhi Bhave Ankritam Yashimanasham Kata Tatra Mukundasya Spruti Sambhavana Bhave. How is it possible that Mukunda, Krishna, can manifest in that heart that is filled with all kinds of arnatas, like lust, anger, greed, shoka means lamentation, grief, all these things. Então, tem o verso do Padma Purana, né, que fala como que Mukunda, Krishna, vai se manifestar no coração que está cheio de anatas, luxúria, raiva, coisa assim, lamentação pesada. Yeah, so here it's saying that cultivation of bhakti is not possible in such a contaminated heart. Então, aqui no Padeshantra é dito que o cultivo de bhakti em um coração contaminado assim não é possível. So Srila Bhakti-Vedanta actually Sridhar Maharaj, he says that we should catch the mind when the process begins. In other words, immediately when we're looking towards any object of the senses, naughty mind, just capture at this time. Because if we let the mind go on in that contemplation, then after a short time we've finished. We cannot control. You have to catch in the beginning. There's a saying in English, to nip the something like bird. There's one saying, I can't remember. You know this saying? Anyway, there's one saying. Então, Srila Maharaj. Nip it in the bud. That's it. Nip it. You must nip it in the bud. Nip it in the bud means you stop before it grows into anything. Big flower manifesting the rest. Então, Srila Maharaj, ele falou o quê? Como é que a gente vai fazer esse processo de controlar a mente? Quando você começar a ficar atraído por uma forma, uma coisa assim, você fica olhando a pessoa e tal, você já, na hora, você pega a sua mente, sua mente safada, sua mente perversa, nessa hora você pune. Porque se você deixar a sua mente depois de ficar pegada, o desejo vai vir, você não vai conseguir mais controlar, você está perdido. É nesse momento inicial que você começa a ficar vidrado no objeto do sentido que você tem que parar a sua mente. Aí tem um ditado em inglês que eu acho que tem em português alguma coisa com ele. Cortar o mal pela raiz, né? You have the same saying in Portuguese? Okay. Cortar o mal pela raiz. Que se você não corta o mal pela raiz, ele vai crescer e depois você não vai conseguir cortar. So, I just finished by telling there's one story of
how to control the mind. Yeah? There's different ways to control the mind, but one way, one king, he wanted to give challenge to his citizens, and he said, "Oh, you know, if I have a goat, and I want to see if any of you can feed this goat till his belly is so full that he cannot possibly take any more." Like, because the nature of goats is to eat and eat and eat and eat and eat, non-stop eating. They will eat till they die, practically speaking. Então, para terminar, eu vou contar uma história de um exemplo de como a gente pode controlar a nossa mente. Então, tinha um rei que ele declarou para os seus súditos assim: quem pode conseguir satisfazer meu bode até que ele fique completamente satisfeito? Porque a natureza dos bodes é comer, 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 comer até praticamente morrer. Mas ele queria saber quem que ia satisfazer o bode até ele ficar satisfeito. So then the king said, "If anyone can achieve this, then I will give very big reward. I will give like 1 lakh rupees." Então o rei falou: quem quer que consiga fazer isso, alimentar meu bode até ele ficar satisfeito, eu vou dar um prêmio estonteante, 100 mil rupias em ouro. So then the people in the kingdom, they heard about this and, whoa, yeah, we'll try to do this. Then, oh, this is not so difficult. This is very easy. And so many people took up the challenge. Então, os súditos ouviram isso, o pessoal do reino, isso é fácil, com certeza eu consigo fazer isso. Então, várias pessoas aceitaram esse desafio, né, de satisfazer o bode. So they came queuing up in the palace. They said, "Yes, please, we want to try. We want to try." I want to try. I can do. I want to try. I can do, like this. So then, one by one, they took away the goat and tried fed it all day, all night, like this, and bring back to the king in the morning and try. You see now. Então, várias pessoas aceitaram o desafio. Eu consigo fazer isso, eu vou fazer isso. Aí cada um levava o bode para casa, alimentava ele a noite toda, dia e noite toda, com uma grama, e depois voltava para o rei o bode. So then, one man, for example, he was sure that he could, because he owns so many goats, he knows nature of goats, he's used to feeding goats like this. Definitely I will do. He fed all day, all night, came next morning, they put to test, said, "Oh, now king got someone to try to feed the goat like this, take, and the goat immediately started to eat." Então, tinha um cara que ele sabia a natureza dos bodes, né? Ele criava bodes, ele conhecia tudo sobre os bodes. Alimentou o bode a noite inteira, o dia todo, a noite toda, e com certeza eu vou ganhar. O bode não vai querer mais nada. Chegou lá na hora, o rei tinha um servo para dar uma comida pro bode para ver se ele ia aceitar ou não. Na mesma hora, o bode aceitou. The man who owned that goat, "Oh, I cannot believe it. Oh, how is it possible?" Anyway, king said, "You've failed, and another one can try like this." So many tried, but so many failed in the same way. Então, e aí esse cara que tinha feito isso, esse professor, como que é possível que isso aconteceu? Eu alimentei ele a noite toda, como que ele pôde aceitar mais? Tem uma coisa errada, é impossível. Só que várias pessoas tinham essa mesma convicção, tentaram fazer a mesma coisa e falharam. So then one sadhu was there in the kingdom, and he came forward to the king. He said, "Actually, I think I can achieve this. I can do this." Mas tinha um sadhu ali no reino. Aí ele foi em frente ao rei e falou: "Olha, eu acho que eu consigo fazer isso." Sim. King said, he was thinking, he's sadhu, and how is it possible for him? He doesn't know anything about goats. Mas o rei pensou: ele é um sadhu, o que ele sabe sobre os bodes? King said, "You're sure you want to try?" He said to the sadhu, "You're sure? Do you want to Tem try? certeza que você quer tentar? O rei perguntou pro sadhu: tem certeza? You think you can do? Like this," he said. Você acha que você consegue fazer isso? Você acha? Yes, I'm not only I think, I'm sure I can do. Eu só tenho certeza, eu não só acho, eu tenho certeza que eu consigo fazer isso, falou o sadhu. The king was very surprised, very astonished. He said, "Okay, if you really think, then
go ahead. But King did not have any faith. O rei pensou, tá bom, se você realmente acha, pode fazer. Mas ele não tinha muita fé nisso, não. He was thinking impossible. No way. he can do. Ele falou, impossível ele conseguir fazer isso. So then the sadhu, he took away the goat and he trained him up, brought him back next morning, and then King was ready. Someone came and they went, the goat, they said, okay, you take this, take. And the goat, this, take. Every time turning away, didn't want to take. Então, no dia seguinte de manhã, o sábio levou o bode de volta. E aí o servo do rei pegou um pouquinho de grama bem fresca. Ó, aceita isso aqui, toma, come aqui. Aí o bode virou a cara. Aí de novo, toma, aceita aqui essa grama. E o bode virou a cara. O quê? Toma, e ele nada. So the king was most astonished. He thought, what could he have done to succeed in this? So many have tried and so many have failed, but he succeeded. How's it possible? O rei ficou assim impressionado. Como é que ele conseguiu fazer isso? Todo mundo tentou e ninguém conseguiu, todo mundo falhou. O que ele fez para conseguir que isso acontecesse? He asked, so please tell me your secret. What did you do with the goat to make it like this? Aí o rei perguntou pro sábio, tá bom, me conta o seu segredo. O que você fez para que isso acontecesse? I said, it's very simple. You know, what I did is when I took the goat to my place, every time I went to feed the goat, then whenever the goat would go to eat, I would give big slap. O sábio falou, olha, veio o bode pra casa, toda vez que eu dava um pouquinho de grama pra ele. Toda vez que ele ia comer aquela grama, eu dava um tapão na cara dele. So every time, again and again, I would offer this food, and again, whenever the goat would try to take, I would slap. Repetidas vezes, eu dava comidinha pra ele, a graminha. Quando ele ia comer, eu dava um tapão na cara dele, toda vez. So all day, all night like this, and then today you see the result. Dia e noite todo fazendo isso, agora você tá vendo o resultado, né? So, this is the moral of the story is that if we chastise our minds, we try to really control our minds. If our mind is for an instant going anywhere towards any sense object, then we say, stop, don't do that, or I'll give you big punishment. A moral da história é o quê? Que como a gente pode controlar nossa mente, polir nossa mente, quando a nossa mente começar a ir em direção ao objeto do sentido, a gente fala, ei, para com isso, se você continuar nessa direção, eu vou te dar um castigo severo. So like this, easily the mind can listen, just like when we were young, and maybe our parents would sometimes hit us or anything for doing any wrong, any mischief, then we say, okay, I won't do it again. A mente consegue escutar. Vocês lembram quando a gente era criança, nossos pais falavam com a gente, ralhavam assim, falando áspero, a gente, tá bom, vamos fazer isso, tá bom. So like this, we can easily control the mind. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, he said, in the morning you should beat your mind with a broom, and in the evening beat with a shoe. Então, a gente vai conseguir controlar a mente dessa maneira. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que de manhã a gente deve bater na nossa mente com uma vassoura e de noite com um sapato. So, but there's another method also. Srila Raghunath Das Goswami in Manashiksha, what did he say, how to control the mind? He's saying in the very first verse, Guru Goste Kastali Su Sujana Bashane Gane, Svamantre Shinamne, Bhajanava Yuvadwanda Sharane, Sadadam Vam Hitva Guratam Purva Atitara, Maya Santa Bratas, Chatabia Abhiyachi Trita Pada. So he's approaching his mind. In what way? Oh, my dear brother, my foolish mind, I'm begging you. I'm falling down on the ground at your feet and imploring you with very sweet words. Please. Oh, go on. Just say it. Okay. Go on. Say. Então, outro método de controlar a mente, em vez de ser assim áspero e duro, ralhar e puni-la,
É ser como o Shila Raghunath Das Goswami ensina no primeiro verso do Mana Shiksha. Meu querido irmã, minha mente tola, eu estou pedindo, implorando a você com palavras muito doces, estou caindo aos seus pés, por favor, minha mente. Please give up all pride and develop a sublime and incessant rati, deep loving attachment to first Shri Guru, Guru Goste, Brijbasis, Vrindavan, etc. Like that. Minha mente, estou pedindo, implorando a você com palavras doces, humildes, estou caindo aos seus pés. Por favor, abandone seu orgulho e desenvolva rati, apego profundo, sublime e incessante por Shri Guru, pelos Vrajavasis, por Vrindavan, etc. So this is a different method by humbly begging the mind like this. What is the difference between these two methods? Esse é um outro método, né? O método de ir humilde com a sua mente. Qual a diferença entre esses dois métodos? Qual a diferença? Well, 2 points there. One is that if we develop very much attachment to Guru, to Krishna, to anything related to Krishna, Tadiya, then very easily we can become detached from sense objects. Então, existem 2 pontos de diferença entre esses dois métodos. Esse método humilde, por exemplo, que você pede para sua mente se apegar a Guru, é o seguinte: se a gente desenvolver apego por Shri Guru, por Krishna, por alguma coisa que tem relação a Krishna, Tadiya, né, tudo que tem a ver com Krishna, então vai ser muito fácil a gente ficar desapegado das coisas materiais, muito fácil. So, in Shimana Shiksha, Srila Raghunath Das Goswami is Prayojanacharya, and he is imploring us, inspiring us to follow the path of Raganuga Bhakti. Então, no Mana Shiksha, Srila Raghunath Das Goswami, que é um Prayojanacharya, um acharya que vai falar sobre a meta, ele faz com que a gente siga o caminho de Raganuga Bhakti. In Vaidhi Bhakti, by force we have to beat the mind like this, Então, em Vaidhi control the Bhakti, mind. a gente controla a mente, a força, a gente bate na nossa mente. In Raganuga Bhakti, due to one's spontaneous love and devotion, then mind is automatically controlled, no need to make such endeavors. Já em Raganuga Bhakti, devido a esse amor espontâneo e natural, a mente não precisa ter todo esse esforço com ela naturalmente vai ficar apegada à instituição. But we may not be qualified to, jump into Raganuga Bhakti, so what can we do? Então a gente talvez não seja qualificado para pular diretamente para Raganuga Bhakti. Então o que a gente pode fazer agora? So Gurudev recommends that follow Vaidhi Bhakti, follow all rules and regulations of Vaidhi Bhakti, but with aim that I want to develop a rag. To develop this desire, this greed to develop a rag and enter into Raganuga Bhakti. This is called Raganuga Pravriti. Raganuga Pravriti. Então, o que Gurudeva diz? Ele diz que então a gente não é qualificado para Raganuga direto, então a gente deve praticar Vaidhi Bhakti, verdade. E seguir todas as regras e restrições prescritas nos Shastras para Vaidhi Bhakti, mas sempre com a meta em Raganuga Bhakti. Eu tenho o desejo de realmente desejar, ter o desejo por Raganuga Bhakti. E isso se chama de desenvolver raga, né? Anseio intenso por Krishna, essa sede. Então, o que se chama isso? Raganuga Pravriti. Você fazer Vaidhi visando Raganuga. So we can fill our minds and hearts with Harikatha, with always discussing Krishna consciousness, Krishna Bhakti like this. Então a gente deve inundar nossas mentes, nossos corações com o conceito de Krishna, com Harikatha, sempre lembrando e discutindo esses tópicos. Then automatically our mind will be filled with these things. Então, se a gente fizer isso, automaticamente nossa mente também vai estar cheia desses tópicos. Then automatically we can meditate on what we've heard, like sweet Krishna Lila we've heard from the lotus lips of any Sadguru. Então, automaticamente, nossa mente vai conseguir meditar nas doces lilas de Krishna, que a gente ouve dos lábios dos Sadgurus, Or Vaishnavas. Vaishnavas. So like this, you can
how to control the mind is by, we can chant and always meditate on sweet Harikatha, sweet Leela Katha. Então, como controlar a mente? Nós podemos cantar e sempre se lembrar dos 12 Lila Katadas, dos assuntos sobre os passatempos muito doces. So tomorrow can speak on Krodavegam, because only today Vajravegam, Manasavegam. So tomorrow speak a little bit more on Krodavegam, and hopefully we can get around to speaking on Jivavegam, Udravegam, and Upastavegam. Então amanhã o Tadjana vai continuar falando dos ataques da ira, dos impulsos genitais, do estômago, da língua. Okay, so that ended my speech, sorry. I spoke longer than I should have. Please forgive me if there's any questions or comments Alguém or tem alguma corrections. pergunta, um comentário, uma correção a fazer? Alguém tem? Anyone? Oh, yeah. Yes. I didn't understand quite well that story about the truthfulness of the Dronacharya. Okay. So What's the purport? the purport. Okay. So the purport is that Yudhisthira Maharaj, Duryodhan, he was saying, yes, I know very well. I practice this in my life. I always speak the truth like this. And even his teacher Dronacharya said, so then no, but you should meditate on this principle. Come back and let's see tomorrow. Then when he came back and he was asked again, he said, yes, I know very well. This is not such a difficult thing. I'm practicing. I always do. Then Dronacharya said, no, you haven't understood. But Yudhisthira, then he said, has anyone not understood like him? Has anyone not, not, in other words, Dronacharya was asking has anyone not really heard and understood the question? And then Yudhisthira Maharaj, he said, yes, I have not heard this question properly. I have not understood. Why? What does it mean? Because I have not realized this. I'm not practically applying this in my life. I'm not practicing. It's okay to say, oh yes, I speak the truth. I always speak the truth. But in reality, what is speaking the truth is realizing. And when you've realized you can speak, when you've realized you can write, you understand? So in the same way, Gurudev was saying that Srila Rupa Goswami Pad, everything he wrote, everything he spoke, everything he wrote, he realized first. Understand? Yeah, I mean, well, in one sense, one time during the battle of Kurukshetra, Krishna told Yudhisthira Maharaj, oh, you tell the elephant, Ashwatthama, you tell Ashwatthama is dead. And he said, oh, I cannot tell a lie. This is a lie. How can I say? So then Krishna said, I'm telling you, just say. He said, oh, okay, well, can I say Ashwatthama the elephant is dead? Okay, as you like, So then he said, made a loud announcement, Ashwatthama the elephant is dead. Like this. So in this way, but actually, what is speaking the truth? Speaking the truth. If Krishna tells you to speak something, whatever he's telling you is the absolute truth, and you should follow that. Okay, you can follow it. You understood? Ok. Então, porque eu perguntei pra ela, ela ontem pra mim tinha uma pergunta. Aí no início, não sei se vocês falam, mas agora eu não lembro. Ela contou uma história de Dronacharya, sabe nessa hora? Os Pandavas. Que o Dronacharya falou pros Pandavas, falou pra Dhritarashtra mais especificamente. Falou assim, olha, eu quero que você sempre fale a verdade. Vou te pedir uma coisa, você sempre tem que falar a verdade. Mas eu já falo a verdade, tá muito fácil. Aí Dronacharya falou, não, vai pra casa, medita nisso e me diz depois. Aí no dia seguinte ele falou, você meditou direitinho? Tá falando a verdade? Quer dizer, você meditou no que eu te falei? Ele, sim, eu sempre falo a verdade. Aí ele, não, você não entendeu nada, você não entendeu. Alguém aqui também não entendeu, não ouviu o que eu falei? Quê? Ele
perguntou pra Assembleia dos discípulos. E aí ele perguntou assim, aí Judith Maharaj levantou a mão e falou, eu não entendi, realmente eu não pratico, eu não realizei isso que você falou, você tem que falar a verdade. A Shila Gurudeva explica acerca dessa história que o que é realmente você ser verdadeiro? A gente pode falar, eu sou uma pessoa que sempre fala a verdade, mas o que é realmente falar a verdade? É tudo que você falar, tudo que você escrever, você ter realização profunda, transcendental daquilo que você está dizendo. Que é uma coisa que a gente sabe, né? Não é normal. Não é tão normal pra gente, né? Então isso é verdadeiramente falar a verdade. E que também no outro. Aí, só que ela disse depois no início também, que todo mundo achou estranho de Sri Maharaj ter dito que não dizia a verdade, porque ele é Dharmaraj, né? Ele está sempre falando a verdade. Só que aí eu perguntei, então, mas então por que foi ele que falou isso? Aí ela disse que, num certo sentido, por exemplo, o exemplo da guerra de Kurukshetra, Krishna queria que todo mundo soubesse que Ashatama tinha sido morto. E ele falou para Yudhishthira, olha, diga bem alto que Ashatama foi morto. Mas Yudhishthira sabia que aquilo era mentira. Ele falou, como que eu falo uma mentira? Eu não posso falar uma mentira? Aí Krishna falou, escuta, fala isso, bem alto. Aí Yudhishthira falou, olha, eu posso dizer que o elefante Ashatama foi morto? Aí Krishna falou, não, fala como você quiser isso, não tem problema. Aí Yudhishthira gritou bem alto assim, Ashatama, o elefante, morreu. Aí todo mundo entendeu que o Ashatama tinha morrido. Ela está dizendo que o que é, na verdade, falar a verdade. Se Krishna falou uma coisa para você, que você tem que falar tal coisa, aquilo é a verdade absoluta, você tem que seguir. So, Vachovegam, it's not just in controlling the tongue, the urge to speak. Also, some people, there's example given, some people do Maun Vrat. Srila Prabhupada tells this, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. So what is this Maun Vrat, vow of silence? Still, they may not be speaking, but they may be writing. But this is also another form of vacho, uncontrolled speech. Right. Então, um exemplo, o que é esse impulso da fala, né? Vachovegam, falando no início. Não é simplesmente o impulso de falar. Como, por exemplo, algumas pessoas que fazem Mauna Vrata, o voto do silêncio. Só que elas escrevem o que elas querem, escrevendo. Essa é uma outra maneira de você canalizar esse impulso da fala. Não é para seguir. So Maun Vrat, not just that we take a vow of silence, because anyway so many things are going on in the mind, so many desires like this. Então esse voto do silêncio não é necessariamente verdadeiro, porque a mente também está cheia de desejos, entendeu? O tempo todo. So if we meditate, right, speak. So we should only speak about Krishna consciousness, Krishna Bhakti. Então nós só devemos falar sobre consciência de Krishna, sobre Krishna Bhakti, só isso. This is real Maun Vrat. This is real Maun Vrat. Qual é o verdadeiro voto de silêncio? É esse, é você só falar sobre a consciência de Krishna, só isso. Yes. Only speaking Krishna consciousness and not speaking any prajalpas. This is real Maun Vrat. Qual é o verdadeiro voto de silêncio? Só falar a consciência de Krishna, Krishna Kata, e não falar prajalpa. Assuntos mundanos. Okay, and the point of this story, what you were asking before, is that really we should not speak anything we have not realized. Então, e o ponto central dessa história que a gente estava falando antes sobre Dronacharya com Yudhishthira Maharaj é que a gente não deve falar nada que a gente não tenha tido a realização profunda, a compreensão espiritual daquilo. And we should not, certainly we should not write anything we have not realized. Então a gente não deve escrever nada que a gente não tenha realizado, né, compreendido profundamente. So Srila Rupa Goswami Pad, he first realized everything and then he wrote. Então, Srila Rupa Goswami, primeiro ele teve a realização profunda de tudo que ele escreveu depois. Primeiro ele completamente realizou, compreendeu profundamente. So then you may say, okay, in that case, then none of us should speak Harikatha. Then. Então você pode perguntar assim, então a gente não deve falar Harikatha, nenhum de nós, tá? Porque a gente não tem realização. One time I think Srila Damodar Maharaj asked this question to Gurudev. Uma vez o Padre Damodara Maharaj perguntou essa mesma pergunta ao Gurudeva. Gurudev, what should I do? I haven't realized, I haven't realized anything, so then I shouldn't speak? I shouldn't speak Harikatha? Gurudeva, eu não tenho uma realização de nada, então eu não devo falar Harikatha, dar aula, etc.
Gurudev Sunil, he said that definitely we should repeat what we've heard, because this is, Shravanam and then Kirtanam. Yeah? Gurudeva falou, definitivamente você deve repetir o que você ouviu. Que é Shravana, ouvir, e Kirtana. Real Harikatha is actually Shabda Brahma. It's when Sadhguru is speaking and this is descending. Qual que é o verdadeiro Harikatha? É Shabda Brahma. Quando o Sadhguru, um guru fidedigno fala, aquele som transcendental vem direto do Goloka. So we are not, I am not on that platform. But I can repeat what I've heard, and by repeating and repeating and repeating and meditating more and practicing more, then one day realization must come. Então, falando por ela que nós não estamos nessa plataforma. Então, mas a gente repetindo o que a gente ouviu, a gente vai começar a meditar mais e mais, praticar mais e mais, e sim, a realização virá. A compreensão profunda disso virá, de um jeito ou de outro, no fim. Okay, is that clear? Yeah, if when I'm speaking and you don't understand something, you can tell me at the time, you can nudge me or something. Okay, no problem. Anyone else? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? So, Shri Upadeshamrita ki jai, Srila Goswami Pada ki jai, Srila Gurudeva ki jai, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ki jai, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ki jai, Sri Bhakti Rakshashli Shri Maharaj ki jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai, Sri Rupan Guruvaka ki jai, Nanta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samagata Bhakta Vrinda ki jai, Sri Guru Premanandi. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Rasi Madhusudana Giridhari Gopinatha Madana Mohana Giridhari Gopinatha Madana Mohana Chaitanya Nityananda Sri Advaita Gopala Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Sri Rupa Sri Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Rupa Sri Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Bandana Jaya Gosai Kori Charana Bandana Jaha Hoite Vignana Jaha Vista Purana Jaha Hoite Vignana Jaha Vista Purana Jai Gosai Jaramo Itaradasa Jai Gosai Jaramo Itaradasa Dasavada Padare Nomora Panchagrasa Dasavada Padare Nomora Panchagrasa Nandera Charana Seve Bhakta Sanivasa Charana Seve Bhakta Sanivasa Janame Janame Hoye Abhilash Janame Janame Hoye Jai Gosai Jabe Vraja Kolevasa Jai Gosai Jabe Vraja Kolevasa Radha Krishna Nitya Lila Kulila Prakasha Radha Krishna
Krishna Bapada Padma Koreasha Guru Vaishnava Pada Padma Koreasha Nama Sankirtana Kore Narottama Dasha Nama Sankirtana Kore Narottama Dasha Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Bol. Hoje à noite teremos mais Hare